Bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria receber a todos aqui presentes. Nossos agradecimentos à presença de todos, aos companheiros de trabalho. Hoje a palestra é com o Dr. Nubor Orlando Facuri. Dr. Nubor, a maioria já o conhece, mas para quem não o conhece, é neurologista, diretor do Instituto do Cérebro de Campinas, espírita há muito tempo, publicou alguns livros espírita, dentre eles 3. Um não está aqui conosco, então eu trouxe aqui Muito Além dos Neurônios e A Ciência da Alma, de Mesmer a Kardec, todos pela editora Fé, Folha Espírita. Dr. Nubor tem falado no campo da ciência e do espiritismo, sempre com as palestras multimídia, com data show, feitas pela sua esposa, a dona Lourdes, e pela sua filha Lúcia, que o acompanham. Eu tenho certeza, está aqui, olha, o cérebro e a mente, sempre tratando do assunto mente, cérebro, evolução, né? E eu tenho certeza que hoje vocês vão poder aproveitar muito essa palestra, como sempre. Então todos nós, a partir de agora, vamos fazer a prece inicial com o Roger, e em seguida o Nubor já falará para nós. Deus, Pai, amoroso e bom, que nunca nos desampara. Em nome de Jesus, te agradecemos a essa oportunidade, nesta manhã radiante, onde colheremos informações, frutos da boa nova que tu lançastes há 2000 anos atrás. Senhor, se conosco nesta manhã, para que possamos aproveitar esses momentos e refletir da melhor forma em nossas vidas, abrindo nossa alma, nossa mente para o porvir. Que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre, que assim seja. Meu bom dia e meu agradecimento pela presença de todos que me honram mais uma vez nessa palestra, onde pretendo abordar o estudo da mediunidade, focalizado a partir dos conhecimentos da neurologia de hoje. Vamos dar um exemplo clínico para vocês me entenderem como vou estudar a mediunidade com vocês. Suponha que chega no meu consultório um paciente que diz para mim que anda sofrendo de convulsões, de ataque epilético. Eu então pergunto a ele, como é esta crise que você tem? E ele me diz, eu sinto o braço adormecer, depois ele repuxa, vai contraindo, aí eu desmaio e tenho uma convulsão. Eu peço para ele descrever o horário, a frequência, o que faz aumentar ou diminuir a crise, o que ele sente antes, o que ele sente depois, e em seguida eu vou examiná-lo. Olha, ande aqui na minha sala para me ver como você está andando. Agora aperte a minha mão para me ver se com esta crise você perdeu a força daquela mão que repuxa. Esse tipo de avaliação, dentro do meio médico, nós chamamos de semiologia. Aí eu digo para o meu paciente, agora você vai fazer exames. Nós vamos fazer um eletroencefalo.
E se esse eletroencefalo der normal, nós vamos colocar você num quarto, colocar o eletroencefalo, os fiozinhos aí na sua cabeça e vamos filmar. Depois vamos assistir o vídeo da sua crise e no momento que está tendo a crise, nós vamos ver o que acontece no seu cérebro. Isso se chama neurofisiologia. Então, está aí montadas as duas etapas. A primeira fase da entrevista e do exame, nós chamamos de semiologia. Depois, uma investigação mais profunda para mim saber o que está se passando dentro deste cérebro do paciente que está com a crise epilética. Eu preciso de exames, de um eletroencefalo, do vídeo eletroencefalo, da ressonância cerebral, do espectro cerebral, e com isso vou enxergar lá dentro qual é a área do cérebro que está atuando de uma maneira perturbada, provocando a crise. É a neurofisiologia. Se vocês, então, frequentam aqui o Centro Espírita Allan Kardec, assistem às aulas dos cursos sobre mediunidade, vocês vão ler o livro dos médiuns. É o padrão de estudo para conhecermos a mediunidade. E ali o autor, Allan Kardec, estuda a mediunidade de que maneira? Semiologicamente. O estudo que Allan Kardec fez da mediunidade foi o estudo semiológico, como quando eu estava no consultório e o paciente me consultou. Depois, com o passar do tempo, com a evolução da ciência, especialmente da neurologia, nós já podemos estudar a epilepsia com os testes e com os exames neurofisiológicos. Então, hoje eu vou me aventurar a fazer isso com vocês. Vocês podem até me corrigir se eu colocar alguma proposição que não está de acordo com o que vocês leram em Allan Kardec. Então, o meu propósito é fazer uma caminhada estudando lá dentro. Não é mais aquela entrevista e aquela observação que fez Allan Kardec. Vamos caminhar com a semiologia que nós temos hoje. Lá naquela ocasião, Allan Kardec e todos os pesquisadores que estiveram envolvidos no estudo dos fenômenos mediúnicos, eles observaram que podemos identificar dois domínios, duas classes de fenômenos. Os fenômenos mediúnicos podem ser divididos nos fenômenos de efeitos físicos e nos fenômenos de efeitos intelectuais. Efeitos físicos, por exemplo, eu solto aqui uma moeda e ela cai no chão. A queda dos corpos é um efeito físico. Quais seriam os efeitos físicos que nós identificamos no fenômeno mediúnico? Nós temos vários. Eu hoje, de presente para vocês, fiz uma escolha. Vou falar alguns minutinhos sobre um fenômeno de efeitos físicos, que é a transformação de pães em rosas. Será que isso é possível acontecer? Vocês estão, por acaso, informados na literatura mediúnica quando foi observado esse tipo de fenômeno? É uma história lindíssima. Se passou em Portugal com uma rainha de Portugal, mais ou menos em torno de 1300. Era a nossa rainha Isabel de Aragão. Ela tem uma ligação fortíssima com o Brasil. Vocês vão entender por quê. O marido dela, o rei Dom Diniz, ele era conhecido como o rei poeta. E como todo rei em Portugal, eventualmente saía para as suas caçadas. E a Isabel de Aragão era conhecida em Portugal como a Rainha Santa. Ela saía dos castelos de Portugal, de Lisboa ou de Coimbra, e percorria os ambientes onde ela distribuía os pães ou moedas para os pobres.
O rei não achava esse procedimento muito simpático. E uma certa ocasião, voltando da caçada, ele encontra a rainha Isabel distribuindo alguma coisa para os pobres. E ele se aproxima, meio que para dar uma bronca na rainha. E ela então diz: não, você está enganado, não sou eu que estou distribuindo pães para os pobres. Foram eles que me vieram trazer rosas. Ele quis ver, ela abriu o avental e ali realmente está cheio de rosas. Este caso não é da literatura espírita. A literatura portuguesa, vários cronistas portugueses fizeram relatos deste quadro. Alguns falam que eram moedas, outros falam que eram pães. Então, a literatura portuguesa acaba criando, na verdade, um mito em torno da Isabel de Aragão, a Rainha Santa. E o Dom Dinis, o que aconteceu com ele depois? Ele veio a reencarnar-se no Brasil 2 vezes. Uma vez na época do descobrimento, acompanhando o padre Manuel de Nóbrega. Ele foi João Ramalho. E outra vez, mais recentemente, Antônio Correia da Silva, ele veio a ser o nosso famoso Batuíra, aqui no estado de São Paulo. E a rainha Isabel de Aragão é conhecida na literatura espírita no livro Nosso Lar. Ela é a ministra veneranda. Ela teve uma neta que se tornou famosa na literatura portuguesa. Era Inês. Lembre-se da história dita por Camões. Inês era a segunda esposa de Dom Pedro I. Não é o nosso Dom Pedro I, é o rei de Portugal, Dom Pedro I. A nossa Inês de Castro veio a falecer degolada a mando de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro volta da caçada, já encontra Inês degolada. Por isso esse dito popular: agora Inês é morta. E quem é esta Inês? Filha de Emmanuel, a Flávia, do romance Há 2000 anos. Isso está relatado em cartas mediúnicas, ditado pela Inês através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então está aí um dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos e esta historinha que eu lhe estou presenteando com essas informações. Os fenômenos de efeitos físicos que mais trazem repercussão são esses fenômenos ligados à movimentação dos corpos, a barulhos, pega fogo num determinado local da casa, os espíritos brincalhões, os espíritos zombeteiros, que provocam dentro daquele ambiente a agitação do poltergeist. Esse, vez por outros, estão lá no cinema, na televisão, nos programas que falam a respeito. E os fenômenos intelectuais, aqueles exigem a participação da parte intelectual, cognitiva, do cérebro do médium. E aqui estão os 2 modelos extraordinários que nós temos na nossa história mediúnica no nosso país. Francisco Cândido Xavier, que psicografa, e o nosso Divaldo, que mediunicamente faz aquelas palestras deslumbrantes para todos nós. Neste momento, os 2 estão envolvidos por um fenômeno chamado fenômeno mediúnico de efeitos intelectuais, que se processa através do cérebro dos médiuns. Então, vamos ver como é que acontece, de que maneira se processa este fenômeno na mente e no cérebro dos médiuns que eu estou apontando ali para vocês, o Chico e o Divaldo. Então, vou fazer uma abordagem diferente para vocês. Eu vou observar alguns domínios de investigação do fenômeno. Eu vou querer chegar lá dentro da fisiologia do cérebro. Vamos dar passo a passo dentro desse contexto de investigação que a neurociência faz. Vamos ver a mediunidade
como fenômeno nos seus aspectos da psicologia, da biologia e depois da transcendência. A transcendência que eu digo é o componente ligado à espiritualidade que a ciência de hoje ainda não aceita. Mas vamos ver o que existe de psicologia no conteúdo do fenômeno mediúnico. O que está se passando aí em termos psicológicos? A psicologia é o estudo do comportamento e das funções mentais. Então, vamos ver como que se comporta o médium e quais as funções mentais estão envolvidas em termos psicológicos quando ocorre o fenômeno mediúnico. Aí nós temos que passar para um outro livro, Mecanismos da Mediunidade e Estudando a Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. O que ele diz? Que para ocorrer o fenômeno mediúnico, é preciso sintonia, sugestão, condicionamento, assimilação e aceitação. Vocês estão vendo que todos esses termos se referem a processos psicológicos. Está dentro do campo do domínio das funções psicológicas, da mente. Só que eu acrescentei a minha contribuição. Eu estou apontando para vocês que no fenômeno mediúnico, no que se refere aos acontecimentos psicológicos, se agrega um aprendizado. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho. Então, vamos caminhar dentro desse texto da psicologia. Como que eu estudo a psicologia do fenômeno mediúnico? O primeiro item que estava apontado ali era sintonia. O que significa, em termos psicológicos, sintonia? Apontei ali para vocês. É vibrar no mesmo tom do outro. É como se eu estivesse tocando um violino e pedisse para o meu companheiro, que também toca o seu violino, olha, vamos sintonizar os dois no mesmo tom. Vem aí uma música que nós vamos tocar através das cordas do violino, e o meu violino precisa estar afinado com outro instrumento do meu companheiro que vai tocar comigo. Então, o primeiro processo psicológico no fenômeno mediúnico que precisa ocorrer, naquele momento da manifestação mediúnica, é esta sintonia, vibrar no mesmo tom do outro. Mas a sintonia implica também num conteúdo intelectual. O médium não pode vir para o acontecimento mediúnico sem estudar, sem enriquecer o seu cérebro com um determinado conteúdo. A pobreza intelectual do médium pode comprometer a manifestação. Então, ele precisa, de alguma maneira, se abastecer de conhecimento, se empenhar em adquirir conhecimentos, porque sintonia significa também saber o que o outro sabe. Os dois componentes da sintonia que eu estou apontando para vocês do ponto de vista psicológico. Sintonizar significa vibrar no mesmo tom do outro. E ao estudarmos e enriquecer nossa formação cultural, nós vamos adquirir um conteúdo intelectual e vamos poder sintonizar sabendo o que o outro sabe. Vamos dizer, estou fazendo aqui essa palestra para vocês e, eventualmente, aqui temos um médico, um psiquiatra, um neurologista que conhece a neurologia que eu sei, então ele sintoniza melhor a palestra que eu estou fazendo. Isto é sintonia. Olha, eu compreendi a palestra do Dr. Newport, porque eu estudei antes, li alguns dos artigos que estão aí facilitando o entendimento sobre a sintonia do conteúdo intelectual indispensável para o médium fazer com o espírito comunicante. O segundo item é a sugestão.
é um fenômeno psicológico. A sugestão é acreditar no outro. Eu estou fazendo aqui uma sugestão para vocês. Eu sugeri, Allan Kardec estudou a mediunidade do ponto de vista semiológico. Eu estou estudando a mediunidade do ponto de vista neurofisiológico. É um outro domínio, um outro campo de observação. Eu posso sugerir a vocês, olha, a semana que vem vocês perguntam aqui o que é que se já está pronto a fita, para depois vocês lerem e estudarem em casa com mais calma, porque o conteúdo da aula é preciso ir aos poucos, digerindo, até vocês aprenderem. E lá no fenômeno mediúnico, qual é a sugestão? Do transe sonambúlico. É preciso excluir todas as ideias que estão do lado de fora e permitir a emancipação, o desdobramento, o deslocamento do perispírito para ocorrer o chamado transe sonambúlico. É neste momento que a manifestação do fenômeno mediúnico se processa com mais fidelidade. Por isso, o processo de reuniões e de comportamentos disciplinados dentro do condicionamento mediúnico. O grupo interessado em produzir o fenômeno, especialmente uma casa espírita como aqui, o Centro Allan Kardec, é preciso ter um grupo de médiuns que obedecem uma direção. O dirigente é o orientador do grupo, que dirige as sugestões para que a espiritualidade possa se revelar. É preciso, então, condicionar os comportamentos do grupo todo, no mesmo horário, com a mesma sintonia e obedecendo às sugestões propostas pelo ambiente da casa. Sugestão, então, está intimamente ligado ao desdobramento seguinte, que é o condicionamento. Qual outro fenômeno que nós tínhamos apontado como os aspectos psicológicos que estamos abordando? A assimilação. Ora, está aí, eu tenho um universo de conhecimento no meu cérebro. O espírito que vai se manifestar traz uma outra experiência de vida. E ele tem que transmitir aquele conhecimento, aquela impressão, aquela interpretação. É como se alguém estranho chegasse aqui, não conhece o aparelho de computador e de data show, como que nós vamos transmitir para ele esta informação? Ele precisa assimilar algum conhecimento. Olha, os dois instrumentos que eu estou usando para dar esta aula são instrumentos eletrônicos com competência para arquivar e depois projetar esta imagem. Então, os espíritos precisam, para produzirem a comunicação, que o médium assimile, não invente, não faça por conta dele a mensagem. É preciso assimilar a ideia do outro, aprender o conteúdo da informação que o espírito estará trazendo. E mais do que isso, é preciso aceitação. Nós partimos do princípio que no ambiente da manifestação mediúnica, podem ter espíritos que queiram até perturbar o ambiente. O médium, então, não deve aceitar esse padrão de informação para não tumultuar o processo como um todo. É indispensável acrescentar nos aspectos da reunião mediúnica que o médium, ele é responsável pelo que vai dizer, pelo cérebro que tem, pelo comportamento que vai assumir. Então, na sequência dos desdobramentos psicológicos do fenômeno mediúnico, a aceitação é fundamental. Ele terá que admitir o outro, ou terá que censurar o outro, ou aceitar ou não aceitar. É uma responsabilidade compartilhada.
Essa é a sequência, como vocês estão vendo comigo, do ponto de vista psicológico, o que é que está acontecendo no fenômeno mediúnico. Eu tinha, então, apontado que André Luiz faz referência nos livros Mecanismo da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade, entre outros, destes 4 aspectos psicológicos do fenômeno mediúnico: a sintonia, a sugestão, a assimilação, a aceitação e o condicionamento. E eu acrescentei aqui, por minha conta, que necessariamente ocorrerá um aprendizado. Todo comportamento que nós desenvolvemos em algum momento da nossa vida produz o que eu chamo de aprendizado. Então, o fenômeno mediúnico, na minha maneira de enxergá-lo, implica também num fenômeno de aprendizado. E o que é esse aprendizado? Nós podemos nos referir a aprendizado do ponto de vista psicológico. Olha, você aprendeu, por exemplo, a cantar ou a tocar o instrumento. Mas eu prometi fazer com vocês uma abordagem neurofisiológica. Nós vamos entrar lá dentro do cérebro do médium e querer saber o que é que o médium está aprendendo. Senão ele vira simplesmente um repórter que só está transmitindo mensagem. Ele está simplesmente servindo de aparelho de reprodução. Isso qualquer MP3 aí é capaz de reproduzir. O médium precisa aprender também e dar sequência ao seu crescimento espiritual. Onde é e como é que se processa o aprendizado no cérebro? Nós temos algumas áreas específicas no nosso cérebro que estão ligadas, por exemplo, à memorização. Há áreas claras que os neurologistas hoje já conhecem ligadas à memória. Mas vamos mais profundamente, dentro de cada uma das células, dos neurônios. Todas as vezes que nós neurologistas falamos em aprendeu, aprendizado, memorizou, estão ocorrendo 2 fenômenos nos neurônios. Primeiro, uma mudança química interna. Você pensa, por exemplo, num cálculo matemático, numa música que você quer decorar, num livro que você quer estudar, você está produzindo nos seus neurônios mudanças químicas. Estão aqui, criando transmissores dentro dos seus neurônios, que vão produzir depois esses pequenos canais que vão facilitar a corrente que passa através do neurônio. Então, o aprender significa, em primeiro lugar, produzir mudanças químicas nos neurônios. Segundo lugar, criar sinapses. O que são sinapses? Esses botões de ligações. Vocês estão vendo, no andar de cima, está chegando ali num canto os neurotransmissores e eles percorrem ali uma corrente elétrica, vai lá no terminal e pronto, liberou lá. Isso tudo está acontecendo aqui, nesse ponto também. Olha, cada um desses pezinhos que vocês estão vendo se chamam terminais ou botões sinápticos. Quantos estão aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos botões sinápticos tem um neurônio nosso? No nosso cérebro, mais ou menos 5.000. Esse é o mínimo. Mas eles costumam chegar a 60.000. Qual é o tamanho de um neurônio? 0,5 microns. Eu não estou falando 0,5 milímetros. Eu estou falando microns. E quantos neurônios nós temos? Pelo menos 16 bilhões. Então, quantas ligações são feitas? Por aí vocês fazem uma ideia. Eu estou dando esta aula para vocês. O que aconteceu? Vocês produziram, então, pelo menos
30, 40, 50 mil botões sinápticos a mais. Então, eu posso apontar uma dedução muito interessante para vocês. Cada um de nós tem o cérebro que quer. Se você veio aqui na minha aula, estudou a minha aula, você ganhou um belíssimo de um conjunto de sinapses nos seus neurônios. O espírito é responsável pelos neurônios que tem. É isso que, em última análise, eu quero dizer. Então, há o médium que está ali dentro daquele ambiente, ele está criando sinapses também. Então, quando alguém perguntar, não vai me dizer isso para a dona Terezinha, mas vejam bem, o que é desenvolver a mediunidade? Dr. Nuber diz que é criar sinapses, e é criar sinapses, tá? Isso do ponto de vista neurológico, é criar sinapses. Agora vamos ver a biologia. Vamos sair do capítulo da psicologia e vamos passar para a biologia. O que é a biologia? É o estudo interno do que acontece mesmo dentro do cérebro. O que tem isso, então, a ver com a mediunidade? Então, vamos falar sobre a famosa teoria da mente. Já dei uma aula sobre teoria da mente. Você deve ter esse CD aí gravado sobre a teoria da mente. Mas teoria da mente significa, eu percebo o que o outro está pensando, eu desconfio que ele está pensando isso, eu sinto o que ele está sentindo também. Teoria da mente significa a capacidade de perceber o outro. Como a gente diz, esse cara aí é um grosso, ele não se manca, ele não está vendo que ele está incomodando. Não é assim que a gente fala? Hoje está provado que um animal como o chimpanzé, ele tem a teoria da mente. Fizeram a seguinte experiência, coloca dentro da jaula do chimpanzé um homem e lá em cima um cacho de banana. Aqui embaixo uma vara bem comprida, só que o homem pega em cima da mesa uma vara curta e ele tenta pegar lá em cima a banana, não consegue porque a vara é curta. O chimpanzé do lado de fora fica louco da vida, porque ele sabe, essa vara não alcança, você tem que trocar porque a vara que vai alcançar é essa que está aqui. Então, isto é teoria da mente para o chimpanzé. Uma teoria da mente para qualquer um de nós. Suponha, você está andando numa rua erma, meio escuro e tal, e um senhor que está lá na frente deixa cair a carteira. O fulano pega a carteira do outro e guarda e esconde aquela carteira. Só que lá na frente tem um buraco, e lá atrás um guarda. O guarda apita para avisar que lá na frente tem um buraco. E o esperto que ficou com a carteira aí, ele desconfiou que eu peguei a carteira. Ele pensou com a cabeça do guarda. Não, o guarda quis dizer que tem um buraco lá na frente, mas ele achou que o guarda pensava isso. Então, o que é teoria da mente? Pensar o que o outro pensa. E o que é mediunidade? É teoria da mente. Eu estou hoje atrapalhando um pouquinho a cabeça da dona Terezinha. Eu disse que desenvolver mediunidade é criar sinapse. E eu disse que a mediunidade é teoria da mente. Como é possível fazer a teoria da mente? É que nós temos os chamados neurônio e espelho. O que você faz, daqui a pouco eu estou imitando você. A gente sabe, os professores acabam transmitindo para o aluno conhecimento e trejeitos. Eu acho que tem gente capaz de imitar o professor. Então, a gente vê que, olha, e está cheio, por exemplo, de oradores que falam como o Divaldo. Imita direitinho o que o Divaldo faz quando ele está fazendo a palestra. Isto é teoria da mente. E sentir o sentimento do outro. Olha aquela experiência, está escrito ali em inglês. O estudo de um cérebro, de um paciente, que ele está vendo o outro sofrer dor. Eu não preciso sentir dor. Eu vendo o outro sentir dor, o meu cérebro registra no mesmo lugar onde ele está sentindo a dor, olha o que aparece, a atividade do cérebro no mesmo lugar onde se sente dor e a dor que é o outro que está sentindo, não sou eu. Então, teoria da mente significa
perceber, interpretar, sentir o que o outro está percebendo, sentindo e interpretando. E isto é mediunidade. Nós estarmos percebendo a mente do Espírito que vem se comunicar. Vocês mesmos já ouviram os dirigentes ou os médiuns dizer: olha, eu percebi que era um espírito sofredor, que ele estava agoniado, que ele estava numa ansiedade muito grande. E isto é teoria da mente. Significa, em termos biológicos, o fenômeno mediúnico, pensar o que o outro pensa. E aí estão, hoje nós temos equipamento médico sofisticado, capaz de registrar aquilo que está acontecendo. Ou a área do cérebro que pensa, acompanhando em sintonia com o que o outro pensa. Então, os chamados neurônio em espelho, eles estão predominantemente na nossa região frontal. Isso dá essa capacidade de imitação. Mas nós precisamos lembrar que, por exemplo, na psicografia, se escreve automaticamente, com muita rapidez, não precisa nem de luz, não precisa nem olhar no papel. Por quê? Porque isso está automatizado. Então, nós temos no nosso cérebro esses núcleos, está ali escrito, striatum. Esse colorido que vocês estão vendo são núcleos dos automatismos cerebrais. Então, o espírito se serve deste ambiente de neurônios na profundidade do nosso cérebro para produzir a escrita. Os fenômenos de automatismo. Eu pus esse gráfico para vocês entenderem. Na parte de cima, que é a córtex cerebral, ali no lobo frontal, estão aqui os neurônios em espelho, estão aqui os neurônios que fazem a nossa interpretação da mensagem que o espírito vai comunicar. Esta região automática está sendo utilizada pelo espírito que se comunica conosco. Então, ele precisa, como se eu utilizasse o computador para digitar. O programa já está no computador, eu tenho que assentar ali e digitar. Olha, aqui tem o Word, o médium tem o Word e o espírito digita para sair a mensagem. Não há exclusividade nem por parte do médium, nem por parte do espírito. Vocês estão percebendo nos dois looping que eu estou mostrando, que tem um determinado momento que os dois estão muito juntos, fazendo praticamente a mesma coisa. À medida que o médium desenvolve sintonia mais profunda com o espírito que se comunica, ele fica gêmeo das ideias e do comportamento do outro. Assim que o espírito se introduz no ambiente, o médium automaticamente já toma ali o seu lápis ou já faz a sua manifestação verbal, porque está habituado, está treinado, está automatizado. E os dois fazem, num determinado momento, a gente não sabe, isto é do médium ou isto é do espírito comunicante. Por quê? Porque aí dentro do cérebro tem áreas de contato, de interação e de interseção. Não é preciso pureza no fenômeno mediúnico, não. Isso daqui realmente é o espírito. Não, este é anímico, o médium que contribuiu com a informação. Elas se mesclam com muita frequência, porque no próprio cérebro, o mecanismo de produzir a escrita ou a fala tem pontos de interseção. Toda mensagem, então, terá a participação dos dois, com predomínio ora de um, ora do outro, mas sempre dos dois atuando, porque atuam no mesmo cérebro. Como se eu dissesse, atua através do mesmo computador. Agora vamos falar dos médiuns videntes, ou audientes, mas o vidente e as imagens facilitarão melhor o nosso entendimento.
como que o nosso cérebro percebe os objetos através da visão. Está ali o olho e toda uma trajetória por onde vem a imagem para ser decodificada aqui atrás. Apesar do olho estar lá na frente, é preciso caminhar por um trato especial de fibras nervosas e atingirem esta região do cérebro. Vocês estão vendo que ela está distribuída como se fosse casca de cebola. Aqui eu estou vendo, por exemplo, a minha mão, aqui eu vejo a cor da minha mão, a forma dos meus dedos e o movimento que está fazendo meus dedos. Então, cada pedacinho desta área do meu cérebro vai codificar uma informação. O cérebro não vê um retrato da minha mão. Tem um pedacinho que vê a forma, um pedacinho que vê a cor e um pedacinho que vê o movimento. Depois precisa juntar isso. E onde é que junta isso? Na representação mental. É esta uma das dificuldades da neurologia de hoje. Quem é que monta este conjunto de dados para virar um objeto, uma representação mental? A representação mental é uma construção individual. Vocês todos estão sabendo que isso daqui é minha mão direita, com meus 5 dedos. E esse outro objeto que está aqui? Cada um de vocês vai fazer uma interpretação. É um anjo, é uma fadinha, é um espírito, é uma sombra, é uma imagem transparente, luminescente. Cada um de vocês vai dar um palpite. Por quê? Porque cada um de vocês inventa uma imagem no cérebro e dá o rótulo e o nome para ela. E, curiosamente, é assim com tudo. Isso é que é difícil passar para vocês, para o leigo de uma maneira geral. Tudo que você está vendo, você pode olhar aí para o rosto do outro. Vocês não estão vendo, vocês estão imaginando. Não existe visão como o retrato que aparece aí numa fotografia. O cérebro faz interpretação. Olha a frase que eu escrevi para vocês. O que realmente vemos não é o mundo que está lá fora. Vocês não estão vendo minha mão. Vocês estão construindo uma representação que para vocês significa a minha mão. Eu vou mudar o significado. Olha, agora ela está assim, agora está assim, e agora está assim, e agora está assim. A mesma mão com várias representações. E o que vocês estão vendo aqui com essas manchas pretas, cheias de formas estranhas? Será que agora, se vocês prestarem atenção na letra branca, L, I, F, T, será que todo mundo já tinha visto? Então, vocês tinham visto manchas pretas. Não é mancha preta que eu queria mostrar. Eu queria mostrar uma palavra em inglês, o lift, estendendo aí para vocês. E aqui, vocês estão vendo patinhos pretos indo da esquerda para a direita, mas tem alguém que está vendo os patinhos brancos indo da direita para a esquerda. Então, quando vocês saírem de um filme no cinema, de um espetáculo de música, da palestra de um orador ou de uma sessão mediúnica, vocês viram o quê? Vocês não viram foi nada, vocês acham que viram aquilo que achou. Então, nós devemos de respeitar a opinião de cada um. Alguns podem ter visto os patinhos vindo para a direita e outros ter visto indo para a esquerda. Porque é assim que funciona o nosso cérebro. A gente não vê o que está do lado de fora. A gente interpreta o que a gente pôs dentro da cabeça. Aqui está uma frase. Se você se sente só, é porque você construiu muros em vez de pontes. Olha que frase bonita. Está correta? Está nada, ela está cheia de erros, tem falhas.
Eu não pus uma série de letras e você acreditou no que eu li. Eu não escrevi isto. Li para você e te convenci. Então, é assim que alguém vai chegar e dizer, olha, fui lá na reunião, assisti a palestra do Dr. Newborn e achei isto e aquilo. É você que achou, não fui eu que falei. Então, é uma interpretação que cada um faz. Dá para entender? E está aqui a frase que eu disse, não é? E cheia de imperfeições. Tem letras faltando, mesmo assim eu li e todo mundo acreditou. Então, a minha palestra não é para vocês acreditarem. Vocês estão imaginando e vão estudar para ver se está certo. Já falamos da psicologia, da biologia e agora do componente transcendente, da espiritualidade, que dentro do ambiente mediúnico nós não temos ainda uma radiografia, um aparelho, uma ressonância, uma imagem que a gente possa revelar com clareza o que está se passando. Nós só temos informação que o ambiente físico é um, e o ambiente da espiritualidade é algumas vezes maior do que esse um onde nós estamos circulando. Então, o que acontece do lado de lá? Nós não enxergamos e não radiografamos a energia espiritual que o fenômeno mediúnico traz. Eu tinha lá na frente, no começo da aula, falado em sintonia. Qual é o exemplo que eu dei? Do violino, que tem que afinar a vibração do tom na mesma sintonia do outro. Mas e do ponto de vista espiritual? Ainda não conhecemos a dimensão e a extensão da energia espiritual que é trazida para esse momento. Mas seguramente trata-se de um fenômeno extraordinário, que a espiritualidade tem a misericórdia de nos tolerar e revelar-se para nós, manipulando estas energias. Eles manipulam esse potencial energético da espiritualidade para pôr em funcionamento o cérebro do médium. Esse elemento que hoje eu chamei aqui de energia, lá nos livros de Kardec, são chamados de fluidos. É uma outra substância intermediária entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ela é fornecida pelo perispírito do médium e dos amigos e companheiros que frequentam a reunião onde vai acontecer o fenômeno mediúnico. São esses elementos fluídicos, com esta energia que a espiritualidade mobiliza, que permite os acontecimentos mediúnicos. E a presença dos espíritos, acompanhada dos médiuns, traz para nós o conteúdo da mensagem, seja uma informação falada ou uma informação por escrito. Diz lá André Luiz, que o primeiro contato dentro desta sintonia da energia espiritual e fluídica se processa através de uma antena que conecta a espiritualidade conosco. Esse mundo espiritual e esse mundo físico estão sintonizados por uma glândula dentro do nosso cérebro, a glândula pineal. Como nós, neurologistas, ainda não entendemos desta função transcendente da espiritualidade, nós temos informações do lado de cá, do ponto de vista físico. Mas André Luiz tem enriquecido a informação do lado da espiritualidade, a extensão da importância da glândula pineal. Mas não é, na minha área, em termos neurológicos, possível fazer qualquer acréscimo ao que ele nos disse. Então, está aí a presença das entidades espirituais nos médiuns e no instrumento que ele utiliza. Nós já passamos por uma fase, lá no tempo de Kardec, em que se utilizava a cestinha, depois o lápis, depois a caneta. E acho que estamos muito perto de passar para o computador. Eu tenho a impressão que os cursos de informática não deverão ocorrer só aqui.
Acho que muito em breve o computador deverá facilitar a comunicação da espiritualidade conosco. É um fenômeno para o futuro. Já passamos pela cestinha, pelo lápis, pela esferográfica e está disponível aí o computador. Mas isso é uma projeção de interpretação que eu faço sem nenhuma ideia de crédito. De qualquer maneira, eu tenho que acrescentar um outro dado dentro dessa transcendência. O fenômeno mediúnico, no meu modo de entender, é o fenômeno mais extraordinário que a misericórdia divina nos permite, enquanto encarnados. Ter a possibilidade de contactuar com um parente já falecido, ou ter a oportunidade de receber as revelações da dimensão espiritual que Kardec nos passou, que Emmanuel, que André Luiz nos transmitiram, nós devemos agradecer a abnegação, o esforço, o carinho, o desprendimento, o altruísmo que a mediunidade e que os médiuns em particular têm feito. Por mais bonito que vocês tenham achado os nossos slides, a contribuição da Dona Lourdes, da Lúcia, do conteúdo intelectual de tudo que eu lhes passei, antes de mais nada, vamos deixar aqui essa vibração de muito carinho, muita paz e um agradecimento de coração que nós todos precisamos fazer aos médiuns que nos amparam e assessoram. Muito obrigado a todos. Depois de tantos aprendizados, nós temos alguns recados. A campanha da pizza para dia 25/11, no sábado, o valor é R$ 9,00, sabores calabresa e mussarela. Retira aqui na secretaria, compra aqui na secretaria, é para o Núcleo Alvorada do Cristo. Semana que vem, no domingo, terá uma apresentação teatral que começará às 9h30 da manhã. Para finalizar esse domingo, nós temos a agradecer o Dr. Nubor, a Lúcia e a Dona Lourdes, que nos presentearam com essas informações. Convidamos a quem queira que, depois o Dr. Nubor corrige-nos, se for necessário, mas dizem que a gente esquece ou não assimila tudo que nós aprendemos ao longo de uma palestra como essa. Em torno de 80% talvez a gente já tenha esquecido. Então, convidamos a quem queira relembrar os outros 80%, a retirar a fita que estará pronta daqui a alguns dias, ali do lado da livraria, e poder aí verificar e assimilar e sintonizar com essas informações que o Dr. Nubor passou. Sendo assim, agradecemos a Deus a oportunidade que aqui tivemos, agradecemos a essa semana, a esse domingo, fazendo votos e rogando ao nosso Pai que nos mantenha a fé, a esperança e a força na caridade, para que tenhamos um ótimo domingo e uma semana excelente. Que assim seja.